Oi, boa noite! Ó, tá dando? Não Eu não tenho. estava. Silvana, toda vez você ouve, Silvana. Eu não tenho nada ligado aqui. Boa noite, minha família linda, que eu amo tanto. Boa noite a todos. Boa noite, Yara. Sempre um prazer estarmos juntos aqui, ainda mais com este coletivo de COIS. A tribo inteira está aqui, né? Boa noite a todos que estão aqui ao vivo conosco. Os que estão aqui no chat, boa noite. E Neide, Leandro e todos os outros que também não se manifestaram, mas que estão aqui pelo número que está aqui, e aqueles que virão depois. Sejam bem-vindos. Que saudade, 2 semanas sem nos encontrarmos, né? É verdade. A família Trololó estava com as vozes, estava sem voz. Estávamos atualizando. Foi realmente uma jornada que começou com Silvano, passou para Maria Helena e depois passou para mim. Nada por acaso, não é mesmo? Nós tivemos uma virose bastante demorada, tanto que Silvano ainda está recuperando a voz, Nena ainda está com um pouco de tosse, eu também ainda estou com um pouco de tosse. Então a gente está indo e a gente está entregue a esse movimento. Assim como o planeta também está sofrendo suas modificações, né? Está tendo as suas reações a toda essa atividade solar que está aí, nós também estamos sentindo. Eu vejo que isso de uma maneira bem ampla que está acontecendo, com muitas pessoas que estão passando pelos processos, né? Porque seu corpo, ele, de alguma forma, ele está, como se diz, ele perdeu alguns parâmetros, né? E estamos alinhando a outros, né? Estamos ainda meio que perdidos aqui. Desligamos alguns fios, estamos conectando novos fios, e nesse meio tempo dá uma panezinha aí, até que a gente se encontre, né? Até que a gente se religue de novo à essência que estava ali botando. É verdade, né? É verdade. Silvano, eu mutei você rapidamente porque está dando eco em Yara, tá? E aí a gente vai fechando e abrindo o microfone para a gente evitar isso, tá bom? Tranquilo. Então, hoje nós vamos falar sobre os guardiões da consciência, né? Que são os novos humanos na construção da nova Terra. Quem vai pegar a bola aí para começar? Bora lá, quem é que propôs? Bora lá, amiga, começa aí. Nós vamos batendo a bola por aqui. Quem somos os guardiões da nova era? Pois. Acho que todo aquele que sente em sua essência, né, a necessidade de vibrar amor nesse plano, de trazer o amor nesse plano, é de certa forma um guardião, né? Porque, como a gente já tenha falado antes, né, a gente não vibra amor o tempo inteiro, em tempo integral. A integralidade é muito ampla, ela vai em todos os espectros. Mas o amor ainda é a frequência mais alta. Para a gente conseguir elevar a frequência do nosso planeta, para a gente passar por essa transição que a gente está passando, a gente precisa de mais consciências vibrando no amor, né? E todos aqueles que estão buscando essa jornada, né, no seu dia a dia, de estar nas mínimas formas possíveis, tentando transmitir esse amor para os outros e buscando também esse amor para si próprio, é em si um guardião dessa jornada. Mesmo que não tenha consciência disso.
mesmo que não tenha consciência disso, exatamente. Sim, são exatamente aquelas pessoas que fazem o processo, mesmo sem entender o que está acontecendo, mesmo não participando dessas conversas que estamos aqui tendo, mas que vivem a sua essência na plenitude, né? No seu dia a dia. Que vibram constantemente no amor, na paz, né, na harmonia. Exato. E então, a gente assim, tem esse papel de guardião, né, Silvano? A gente vai ancorando, quanto mais a gente vai ancorando, fazendo ancoramento dessas novas energias que estão vindo, como acabamos de falar. Nós estamos recebendo, assim, uma enxurrada de energia já há um tempo. E a cada dia mais isso vem, assim, perdurando, né? Vinha com espaçamentos maiores, vinha bastante espaçamentos entre uma energia e outra, a Schumann, por exemplo, mas hoje a gente está vendo que os espaços estão muito menores. Então, a gente vai subindo o nosso gradiente e depois desce, porque a gente não aguenta ficar muito tempo naquele gradiente muito alto, até para ir se habituando, né, a essa nova energia. Aí, quando você desce um pouco esse gradiente de energia, gradiente que eu quero dizer, não o nosso, mas das entradas de energia no planeta. E aí a gente tem que ancorar com a nossa capacidade, a gente tem que ancorar, porque quando vem a energia grande, a gente é como um receptáculo, né? A gente consegue receber. Agora, quando ela baixa, quando a energia desce um pouco, a gente ancora essa energia, a gente segura ela aqui. E todos nós somos essas âncoras, né? E cada um que se abre para poder receber e para poder vivenciar esse novo humano, né? Esse novo humano que é essa capacidade de ser o guardião dessa luz, o guardião dessa consciência, dessa nova consciência que está nascendo, a gente consegue também passar isso para centenas de pessoas, né? Através do nosso campo energético. Quando você vai crescendo, quando você vai tomando mais consciência de si, quando você vai ter consciência do que você faz, que o processo é seu, mas que reflete no outro também, por sua vez, vira uma cadeia, né? Isso vai expandindo o nosso campo e cada um que se expande vai passando por todos os outros, né? Isso vai virando, é o que a Beth falou uma vez que eu achei muito lindo, porque é o tapete cósmico, né? Nós vamos formando aquela teia, né? Linda, maravilhosa, onde cada um é um fiozinho desse tapete. E assim, quanto mais frequência a gente sustenta, quanto mais a gente se mantém nessa frequência, nessa nova frequência que a gente vai acessando, a gente vai ganhando uma coisa que se chama estabilidade energética. Porque quando a gente começa o nosso processo, a gente faz um movimento de oscilação muito grande, né? A gente acessa e, ao mesmo tempo, a gente volta para os padrões antigos aos quais a gente estava habituado energeticamente a permanecer. E aí a gente dá outra subida e a gente volta de novo para aqueles padrões aos quais a gente estava habituado. Com o tempo, a gente vai sustentando mais essa energia por mais tempo. E ela vai subindo gradativamente de nível de consciência. Isso traz para a gente essa estabilidade energética. E à medida em que a gente vai tomando propriedade desta estabilidade energética, a gente não oscila tanto. A gente se mantém num estado mais estável. E esse estado mais estável é porque a gente tem a condição de dar o próximo passo para o próximo nível consciencial. E aí, junto com isso, a gente faz um processo que se chama de transmutação emocional, né?
nessa transmutação emocional, né? Que aí está incluído isso que você trouxe, né? Da gente sustentar o campo para muitas pessoas. A gente faz essa transmutação emocional, que é uma transmutação da densidade em luz. Ao mesmo tempo em que nós estamos transmutando a nossa própria energia, a nossa própria densidade, a gente está também transmutando a densidade no planeta. E aí a gente vai para um campo maior, que é um campo expandido de compaixão. E nesse campo expandido de compaixão, a gente vai para um estado chamado coerência cardíaca, que é quando a gente abre o coração e alinha o coração à mente e a todos os nossos sistemas. Então, o novo ano passa por esse processo, né, no nível emocional, né, no nível cardíaco, no nível de expansão. Que lindo isso. A gente vai... Aquela fase de catarse, muita gente ainda está nas fases de catarse, né? De transmutar dentro de si mesmo, até chegar num patamar onde que você consegue um certo equilíbrio, né? E eu tenho visto muito, gostaria de escutar um pouquinho você, Lena, sobre dessa nova fase agora, porque a gente veio, principalmente no mês de julho, houve muita entrada de energia, né? Mês de julho foi assim. Você captou no meu campo isso, né? Porque quando você começou a falar, eu pensei em falar isso, mas aí já entrou outra pessoa para falar e eu não falei. E do que você estava falando também já tem outras coisas para falar. Então, bora lá, continua aí. Então, vamos do início, né? Você começou a falar principalmente dos flashes solares, né? Da ressonância Schumann. E a gente, no final de julho, a todo ano, a gente tem o Dia Fora do Tempo, né? Que é um momento muito propício para a gente dar saltos quânticos, né? Porque o tempo ele não é linear, então ele tem ali um gap, que é aquele momento em que você pode sair de uma roda para a próxima, né? Você sai de um ciclo que você está vivendo para passar para a etapa evolutiva seguinte, né? Então você dá esse salto quântico nessa possibilidade de portal energético que se abre no dia 25 de julho. E, em seguida, a gente já tem aí um novo ano no calendário maia, né? Que 26 de julho é o início de um novo ano. Atrelado a isso, a gente tem sempre o alinhamento também com a estrela de Sírius. Né? É nesse período que a gente começa a ter esse alinhamento. Além de Sírius, há aí o alinhamento já com o cinturão de fótons. E nessa época também fica extremamente sensibilizado o nosso campo para a recepção dessa luz que está chegando. Né? E ali por volta do dia 8 de agosto, a gente tem o ápice desse alinhamento, que é o que é conhecido como Portal de Leão. Portal de Leão. Isso, aí a gente tem a energia do Portal 88, né, que é da materialização, que é justamente nesse momento em que a gente traz para a estabilidade da matéria, para o campo físico, né, de colapsar as realidades aqui no agora, na realidade que a gente vive. Né? A gente tem toda essa força no dia desse Portal 88, com o ápice da energia do Portal de Leão, que se encerra ali por volta de 11, 12 de agosto. É quando esse alinhamento começa a passar. Uns dias antes e uns dias depois, né? Que começa. O ápice é no dia 8, né? Geralmente, né? É porque como não o tempo não é linear e o movimento não é, né, exatamente igual, então essa data ali do alinhamento do ápice muda um pouco, mas é ali por volta do dia 8, geralmente. E se encerra ali entre 11 e 12 de agosto. O que seria se colapsar no seu entendimento? Esse foi até um outro ponto que me veio quando vocês estavam conversando sobre isso, né? Às vezes as pessoas perguntam sobre o portal cósmico, né? Se fazer ao vivo, por exemplo, tem o mesmo efeito de fazer gravado. E qual é a minha percepção sobre isso? No universo existem muitas possibilidades. E nós estamos aqui vivendo uma realidade hoje, nessa dimensão que estamos vivendo. Quando uma pessoa ou um grupo de pessoas resolve acessar aquela possibilidade,
né, que já está disponível no campo quântico ali, no campo energético, e trazer para a realidade que a gente vive agora, para a nossa linha do tempo, digamos assim, a gente está colapsando aquela energia para aquele tempo e espaço. A gente está tornando disponível para que qualquer pessoa, a partir daquele momento, e a partir, não quer dizer só futuro, também pode ser passado, porque o tempo não é linear, mas a gente trouxe para o nosso campo da vida real aqui, da realidade que a gente vive, da terceira dimensão. Isso se torna disponível para qualquer pessoa agora, em qualquer outro momento, que esteja também vivendo nessa realidade. Então, quando a gente diz colapsar, a gente ancorou, nós como canais que acabamos de falar, né, guardiões da consciência, trouxemos, canalizamos aquela energia dentro da realidade que a gente vive hoje. Né, da Deixa eu só fazer uma interferência rápida aí para fazer um link no que sua mãe trouxe e no que você está dizendo. Quando a sua mãe trouxe ali, que quando a gente vai, sobe os níveis e baixa, e depois vai chegando, a gente vai pegando, ficando numa frequência. A gente consegue permanecer numa frequência. E essas frequências, nada mais que são linhas de tempos, né? Passíveis de serem colapsadas. A gente vai alcançando níveis de entendimento, níveis de frequência que ficam disponíveis para nós. Nós estávamos aqui, saímos, íamos, subimos, até que a gente vai acessando alguns níveis e estabilizando aqui. Então, quando você fala em colapsar, eu entendo que, igual, por exemplo, não tem essas pessoas que são ditas proféticas, né? Que vêm trazendo as datas futuras de acontecimentos, porque são várias linhas de tempos que estão disponíveis, né, para elas virem ou não. E aí, às vezes acerta-se, às vezes ou não, porque nós, com a nossa capacidade de interagir com esse campo, nós fazemos com que algumas colapsem e outras não, que elas saiam daquele radar. A gente alimenta esse campo energético, né? A partir do momento em que a gente ouve, por exemplo, uma profecia, como você falou, se a gente acredita no que aquela profecia está dizendo, a gente já está começando a alimentar energeticamente aquele campo para que essa profecia se concretize. Então, se muitas pessoas começam a alimentar, dentro da energia que a gente vive da realidade hoje, da terceira dimensão, aquele campo, é possível que aquela profecia se concretize, porque muitas pessoas alimentaram aquele campo. Né? Isso vale para qualquer tipo de crença, ou profecia, ou realidade que foi falada. Né? Existem muitas. Se uma pessoa vai e acessa uma possibilidade, verbaliza essa possibilidade, e outras pessoas começam a acreditar naquilo que foi verbalizado, você está ali gerando um status, esqueci agora a palavra exata, mas você está ali gerando aquele combustível energético, digamos assim, para que aquilo venha a se colapsar na nossa realidade. E aí, aproveitando, outra coisa que me veio quando vocês estavam conversando é que eu tenho trabalhado muito com música, né? Com inteligência artificial e música, criando músicas tanto instrumentais quanto com letras e tal. E, geralmente, tudo que eu faço com inteligência artificial, eu não reproduzo diretamente. Eu sempre faço uma análise crítica em cima daquilo e coloco também o meu viés energético dentro daquilo que está sendo trazido. E, então, muitas dessas músicas eu vou analisar com o aplicativo os hertz, né? A questão de quantos hertz ela está trazendo para o nosso campo. Né? Porque as frequências sonoras, vibrações, influenciam diretamente no nosso campo energético. É tudo tonal, né? E nesse aplicativo, ele mostra o hertz que está em maior volume, decibéis audíveis para o nosso ouvido físico. Né? Mas logo embaixo, ele mostra a música em luz.
esses decibéis são apresentados com tonalidades luminosas, que não mostram um ponto parado, onde está mais alto. Ele vai o tempo inteiro, a escala subindo e descendo, de tudo que está compondo uma música. Uma música não tem um hertz só tocando, né? Um tipo só de hertz tocando. São muitos. E aí, o que é que eu percebi analisando? Que os hertz, que são muito altos, de frequências elevadíssimas, quase nunca chegam a decibéis muito audíveis. Né? Eles estão sempre próximos ali de decibéis que o nosso ouvido físico ainda não alcança, mas já está sendo registrado. O nosso campo energético está recebendo. O aplicativo percebe e registra em luz as frequências que estão sendo transmitidas ali naquela música, né? E eu acho que isso serve para muitas reflexões, inclusive a frequência Schumann, os flashes solares, né? Tudo isso a gente pode explorar nesse sentido. O nosso corpo físico percebe até um certo limite. Talvez, se a gente escutasse os hertz altíssimos, como 11.000, que às vezes aparece, a gente não conseguiria lidar com isso. Então, é melhor que ele não fique audível, claramente, para o nosso ouvido físico, mas ele está atuando no nosso campo energético. Que lindo! Gigante isso. Eu já tinha lido sobre o tonal, né? Que seria tom e cor, né? A frequência ela tem tom e cor. E aí você explicando dessa maneira é divino, né? Como que isso age no nosso corpo, né? E a gente não tem a mínima noção do que a gente está captando, que é tão gigante, tão maravilhoso, né? Isso. E se tudo que a gente vive é frequência e vibração, significa que a todo momento a gente tem sonhos que a gente não está percebendo, né? A gente tem energias e vibrações que estão influenciando o nosso campo. E essas vibrações podem ser emoções, como a gente trouxe anteriormente, de estados de amor, de paz, de harmonia, e que vão influenciar o campo de outras pessoas. E é aí que os guardiões da consciência podem atuar, mesmo que não sejam diretamente, né? Muitos, por isso que eu disse que às vezes eles nem têm consciência. Quantas pessoas a gente tem nos nossos ciclos de relacionamento que só pelo fato de estar ao lado da pessoa, ela pode não ser nada espiritualizada, pode ser uma pessoa assim, completamente fora dessa realidade que a gente vive agora, mas só de estar ao lado dela, a gente já se sente mais leve, mais feliz, mais alegre, porque ela está naquele momento atuando como esse novo humano, porque está numa frequência que, alinhada à nossa, está nos levando para esse espaço de vibração mais elevada. Assim, Ana, complementando o que a Helena falou, né? A gente tem diferentes formas de se trabalhar nos processos de expansão. Cada pessoa tem, digamos assim, um dom, como se tivesse uma frequência que vibra com maior intensidade dentro de si, né? Existem aquelas pessoas que vibram na frequência da canalização, como minha mãe, né? Que é quem consegue estar recebendo as mensagens e transmitindo. Existem pessoas que são, como o que Helena falou, que vibram numa frequência de cura. Então, ainda que ela não esteja conscientemente naquilo, o que algumas pessoas entendem como mediunidade daquela pessoa pode estar voltado para isso. Então, só de você estar perto daquela pessoa, né, a pessoa consegue acessar o que já está aberto no seu campo para ser trabalhado. O inconsciente de um trabalhando com o inconsciente do outro. Sem muitas vezes nenhum dos dois se dar conta disso. Mas está acontecendo, né? Existem pessoas que conseguem, né, visualizar coisas que estão além, pessoas que conseguem fazer projeção astral. São diversos tipos diferentes. Então, assim,
É importante a gente entender que tudo isso está disponível para nós, E que a gente pode mas transicionar entre um tipo e outro também. A gente sim, não Pode? precisa a gente estar pode ter, transicionar entre um tipo e outro. A gente não está preso, limitado a nada. exatamente. A gente tem a totalidade dentro de nós, Que lindo. né? E muitas vezes nós conseguimos acessar mais de uma dessas frequências ao mesmo tempo. Mas é importante também a gente entender que o nosso corpo físico possui uma limitação terrena. Então, não dá para a gente tentar acessar tudo ao mesmo tempo, né? A gente tem que se trabalhar com aquilo que o nosso corpo tem mais afinidade, né? E se a nossa consciência tiver uma afinidade diferente disso, então, por exemplo, eu quero canalizar, mas eu não sinto, né, uma vibração para isso. Você tem que preparar o seu corpo para acessar essa frequência. Você pode chegar lá, se você realmente quiser, mas você vai ter que ter a paciência para acessar esse campo, né, e começar a realizar. E se você não estiver disposto a passar por essa jornada, não tem problema, tem outras coisas que vão ser, tem outras frequências que vão ser mais fáceis, porque já fazem parte do seu campo, e você pode trabalhar com isso, está tudo certo, né? Eu acho que não precisa ficar preso nem as nossas crenças, né? Mas ainda que sejam crenças boas, a gente está o tempo inteiro nos refazendo. Essa é parte da jornada. E assim, sem falha. Oi, mãezinha. Oi. Esse é interessante, vou no É um trazer. Maria Helena, orgulho, né, de escutar tudo isso. É muito lindo. Vocês são umas pérolas mesmo. Nossa, é muito gostoso então, estar aqui. eu fui muito bem servida. Eu acho que quando eu escolhi essa encarnação, outro dia eu estava até falando isso com Maria Helena, eu fui muito feliz nas minhas escolhas. Né? Eu fui muito feliz na família que eu vim, né? Nas pessoas que vieram me dar suporte. Meu pai, minha mãe, meus avós, minhas tias, né? A minha família toda é uma família assim, ao concor. Né? Nós não tivemos muitas questões difíceis, né? E os meus filhos vieram e tiveram essa sustentação da minha família e tiveram também a sustentação da família do pai, né? Que eu também não tenho o que falar, porque eram pessoas muito maravilhosas, né? Então, a gente fez uma boa escolha, se podemos dizer dessa forma, mas eu acho que essa escolha, ela foi feita para que a gente tivesse a estrutura que a gente tem hoje, né? Para fazer esse trabalho, né? Exato. Um trabalho em família, no qual a gente dá essa sustentação energética uns aos outros, onde a gente já veio trabalhando essas frequências lá atrás, né? Frequências de harmonia, de cumplicidade, de colaboratividade, de integralidade, de honestidade, de sinceridade. Né? Então, nós vivemos isso a nossa vida inteira. Para quê? Para que hoje a gente chegasse e tivesse essa condição, enquanto grupo, de sustentar esta energia familiar. E como a Maria Helena trouxe, como o Silvano também complementou, o que é que acontece quando a gente colapsa nesta realidade, né? Essas frequências, a gente disponibiliza para toda a humanidade e diz: isto é possível, isso existe. E por que dessa forma? Porque o campo, ele é de infinitas possibilidades, ele não é limitado a nada, ele é totalmente ilimitado. O que nos dá essa falsa percepção de limitação
é a nossa condição tridimensional. Então, quem me limita sou eu, não é o campo. O campo é de infinitas possibilidades. Então, se eu não tenho, se eu não manifesto, é porque eu não acessei no campo e não colapsei nessa realidade. Porque está lá disponível. Só que o que é que acontece? Quanto mais pessoas acessam, mais fácil essa manifestação. Por quê? Acessibilidade, né? Porque o campo aqui como todo, ele vai sendo trabalhado. Gente, o novo humano, ele precisa, primordialmente, olhar para a própria família. Olhar para as relações mais próximas. E começar a harmonização a partir desses espaços. Porque a gente, enquanto pessoas que estão vivendo essa projeção do novo humano, pessoas que estão buscando a ascensão, que estão no despertar espiritual, muitas vezes caem numa ilusão que parece muito real, que é: eu tenho que salvar a humanidade. Eu vou fazer o meu trabalho para salvar o outro. Não existe salvação, porque nós não estamos perdidos. Nós estamos apenas iludidos. É diferente. Isso faz com que nós, abrindo a nossa percepção, abrindo o nosso campo de visão e expandindo a nossa consciência, comece a compreender que a gente pode sim manifestar famílias harmoniosas nesta dimensão. É um treino para a quinta dimensão, onde a gente vai viver de forma harmônica. A gente vai olhar uns para os outros e a gente vai se ver no outro. E o que a gente vai ver? A gente vai ver luz. A gente vai ver as condições daquilo que cada um pode contribuir neste planeta. Então, assim, o nosso papel enquanto novo humano, ele não é um papel da projeção da persona, da personagem que está aqui encarnada. É um acesso às nossas condições conscienciais, que é muito maior e vai muito além do que a gente pode sequer imaginar ainda. E o som, ele tem vindo como uma forma muito transformadora. Já há algum tempo eu tenho falado da questão de nós estarmos mudando da linguagem falada para a linguagem sentida e percebida, né? Que é a leitura da energia. Né? Só que a gente está passando por esse processo de uma forma muito sutil. O nosso campo áurico, ele está se ampliando. E à medida que ele se amplia, né, a gente vai começando a perceber as coisas sem que o outro precise falar. A gente não precisa mais nem estudar o que o corpo está falando, quais são os sinais que o corpo está dando, porque a gente lê a energia. E é por isso que, à medida em que a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente não consegue mais ir para alguns lugares, permanecer muito tempo em lugares tumultuados. Não é que a gente se contamine, é que a gente já não tem mais sintonia com aquela frequência. Então a gente sente, vou usar aqui uma palavra difícil, forte, que é repulsão, digamos assim. É como se nós entrássemos naquele espaço e tivéssemos necessidade de sair dele. Né? Em outros a gente até permanece, porque a gente sabe que ali a gente vai estar sendo contribuição. Mas em alguns a gente não sustenta. A nossa glândula pineal, ela está ativada e por isso a gente tem essa condição de percepção da multidimensionalidade. Essa multidimensionalidade, ela está expandida.
E os nossos níveis de DNA estão sendo ativados. Gente, isso é muito grande. Então, quando a gente participa de uma sessão energética, a Maria Helena estava aqui falando dos portais cósmicos. Para quem não sabe, a gente faz sessões de portais cósmicos desde 2022. Quem participa de sessões energéticas está acessando coisas que não tem noção, porque está indo no campo, está no campo do invisível que ela falou, está no campo do não audível que ela trouxe, no campo da não visualidade. A gente está muito preocupado em ver através do nosso terceiro olho. A gente não precisa ver. A gente está sendo ativado o tempo inteiro. E a nossa percepção, ela não é local, ela é não local. Todas as nossas questões, elas não são só físicas, elas são extrafísicas. O novo humano está desenvolvendo as suas capacidades extrafísicas. O seu físico está mudando. Então, a sua capacidade também... O que é essa capacidade extrafísica que você traz aí? Explica para nós. A capacidade física é a gente começar a perceber, como eu estava falando, a partir dos sentimentos, né? A gente chega perto de uma pessoa e a gente sente a frequência daquela pessoa. Sim. A gente chega num lugar e a gente sente a frequência do lugar. Mais e mais seres da nova era, né, dos novos humanos, estão se mudando para locais mais próximos da natureza. Isso não é à toa. Por quê? Não só no nível físico. Hein? Não só no nível físico, mas também, em alguns casos, a distância também, né? Por exemplo, um exemplo besta. Às vezes eu estou no mercado, Maria Helena está com vontade de comer alguma coisa, minha mãe está com vontade de comer alguma coisa, esqueceram de falar para mim. Eu consigo sentir no campo, pegar aquilo e falar, eu trouxe tal coisa para você. Eu estava pensando nisso e esqueci de falar para você. Acontece muito. É um exemplo besta, mas assim, mostra que vai além da proximidade, isso que minha mãe está falando. Ontem eu fiz um café para mim, né, de tarde. Eu normalmente não tomo café de tarde, tomo só de manhã. Mas às vezes o Silvano faz e me oferece o café. Aí eu aceito ou não, né? Depende se eu quero ou não. E aí ontem eu resolvi fazer um café para mim de tarde. Fui e fiz. Acabei de fazer, sentei com o meu café. Ele veio com uma xícara de café para mim. Ele não me perguntou dessa vez. Ele sentiu no campo que eu queria café e trouxe o café. Só que eu tinha acabado de fazer o café para mim. Ou eu li no campo que ele ia fazer café, né? Tinha ali o café no campo e fiz o café para mim. Senti, né, a conexão. Mas eu queria aproveitar para falar um pouco sobre essa questão das capacidades que são extrafísicas e estamos desenvolvendo, e não só isso, né? Também trazer um pouco clareza. Eu acho que assim a gente começa a ter mais clareza sobre percepções que a gente já tinha e às vezes não sabia, ou que a gente está desenvolvendo, né? Mas eu queria trazer um pouco... eu vi esses dias um vídeo do Bashar, não sei se vocês conhecem o Bashar, acredito que sim, que uma criança fala que está vendo espíritos, né? E a gente está vendo constantemente vídeos de crianças que já chegam acessando essas capacidades que são inatas de todos nós. Nós todos temos acesso a isso. Só que nós levamos eras adormecendo essas capacidades, esquecendo delas, escondendo esses tesouros embaixo de camadas e camadas de ilusões e de crenças e outras coisas. Então, qual é o papel desses guardiões da consciência antigos, né? Essas pessoas que são das nossas gerações ou um pouco anteriores às nossas gerações. É justamente trazer para esse campo energético essa possibilidade. E foi um pouco isso que Bashar falou. A partir do momento que vocês hoje, né, um coletivo de pessoas já alimentaram o campo energético com essa possibilidade,
essa crença de que isso é possível e esse relembrar de que isso é um direito de vocês, as crianças não precisam mais desaprender. Elas chegam com o direito de lembrar, né? Que elas podem, que nós podemos. Então, esse é o nosso papel. Então, não importa se a gente não está vendo agora, né? A gente não está ouvindo agora. A gente está permitindo em muitos níveis, a gente está relembrando e tornando isso possível e acessível para muitos. Né? A gente está trazendo novamente para o campo essa possibilidade fácil. Fácil no sentido do que minha mãe já trouxe. Quando muitas pessoas, né, trazem aquilo para a realidade, fica mais fácil para que outras possam acessar. Sim, eu tenho muito disso de lembrança. Eu comento muito que, por exemplo, a sua mãe e Marise, por exemplo, que começaram bem antes, né, bem lá atrás, tiveram mais assim, dificuldades, talvez, no início, do que as pessoas que estão vindo agora. Quer dizer, porque o campo tá mais acessível, né? Então, lá no início, para elas, ainda, por mais que elas tivessem uma abertura grande, que viessem preparadas de alguma forma para manifestar isso, não foi tão simples quanto está hoje mais perceptível. Então, eu estava até hoje conversando com a menina, estava fazendo unha, e ela falando do filho dela, conversa com o amiguinho dele. Boa noite, não sei o quê, o irmão dele. O quê? Onde é que ele dorme? Debaixo da cama. E aí, boa noite, não sei o quê. Aí eu vi uma criança, um vídeo dela fazendo cirurgias espirituais, uma menininha com mais ou menos 4 anos de idade. Ela tirava, fazia num senhor fazendo cirurgia ali. Então, assim, é lógico que nós estamos recebendo uma leva de seres de alta hierarquia, né? Isso é inegável e a gente sabe disso. Mas não só as crianças, a gente está podendo proporcionar isso para todos. É como você falou, está disponível, né? Isso. E agora a gente começa a ter mais clareza. Por exemplo, eu sempre fui empata, no sentido de chegar num ambiente e perceber. Nós aqui em casa sempre fomos curadores. Eu sempre fui muito transmutadora, sempre tive esse papel. E em alguns níveis tinha consciência, em outros não. Mas eu sempre fui muito empata nesse sentido, né, de perceber o campo, perceber um pouco as pessoas. Eu lembro que teve uma época, eu era mais nova, e minha mãe perguntava assim, e não sei quem, de lá do trabalho dela, né? O que é que você acha de não sei quem? Aí eu falava o que eu tinha percebido, né? E de não sei quem, eu falava o que eu tinha percebido. Tipo, eu não tinha nem muito contato com aquela pessoa. Era mais de ver ela se relacionando com outras pessoas, eu conseguia ler um pouco o campo e também, sem conhecimento, os gestos e, né? A gente faz esse tipo de leitura intuitivamente, mas não tinha muita clareza. Hoje eu começo a ter clareza, não só porque o conhecimento teórico está disponível, embora hoje a gente tenha muito mais acesso a esses conhecimentos teóricos para dar embasamento que a mente precisa para a gente se permitir fazer isso, né? Mas não é só isso. Eu já tenho mais clareza em outros níveis dessas percepções, né? Porque a gente vai realmente podendo... Expandindo o seu campo, né? Você hoje consegue perceber com muito mais clareza que você já percebia antes, mas que não tinha noção, né? Que você Sim. talvez ainda não sabia a grandiosidade do que você captava. E nisso a gente fala, porque a gente acaba, de alguma maneira, esses guardiões que você nos trouxe aqui como eu acho que somos talvez esses novos humanos que nós estamos nos tornando, né? A gente está conseguindo ancorar energia mesmo em meio a caos, né? Mesmo em meio a circunstâncias difíceis, né? Em meio a situações e quanto mais a gente perceber isso, é muito importante, porque, como você falou,
o mês de julho ele veio trazendo muita energia e veio trazendo muita efusão. Eu percebi em mim, sabe? Como eu falei com você um pouco antes, estava conversando com a sua mãe um pouco antes de entrar, então eu percebi em mim, eu precisei tirar 15 dias de férias, porque eu não estava me suportando mais de cansaço, mas era um cansaço que não era meu. Precisava de eu parar meu corpo, sabe? De eu fazer um movimento de introspecção para poder receber, porque eu estava sentindo aquelas energias vindo com muita força em mim. Então, esse momento da gente de estar passando isso, de estar ancorando, porque eu creio que agora, daqui para frente, muita coisa vai se assentando, os movimentos vão, eu acho que vão vindo mais acelerados. Como está acelerando as energias, eu creio que os movimentos venham mais acelerados. Então, a gente precisa também ser esse sustentáculo, ser os ancoradores, né, dessa grade magnética, né, que a gente está alimentando o tempo todo. Né? Porque é através dessa grade magnética que a gente tem as nossas ações e que vão inferindo uns aos outros, que vamos ligando nesse tapete cósmico lindo da Beth aí. Sim, aproveitando a deixa, você falou exatamente de novo do tapete cósmico. Quero falar sobre um filme antigo chamado Corrente do Bem. Ele é bem conhecido por algumas pessoas, é um filme lindo, né? Que ele fala, se eu não me engano, a ideia central do filme é toda vez que alguém faz uma boa ação para você, você tem que escolher 3 pessoas para fazer boas ações para elas e elas também têm que escolher 3 pessoas. E assim, isso mostra o potencial de uma pirâmide do bem, digamos assim, sabe? Né? Como a gente conhece questões de pirâmides. Mas, para além disso, é importante a gente entender que todos esses processos energéticos que nós fazemos, todos esses dons extrasensoriais que nós temos, eles têm a sua devida importância, mas nós não devemos esquecer que aqui no material, no físico, nós também temos muito a contribuir. Como minha Demais. mãe falou, nós não somos responsáveis pela cura do outro, Exato. mas nós temos a capacidade de sermos ferramentas na cura do outro. Do contrário, se a gente não tivesse, a gente nem estaria fazendo esse trabalho, Exato. né? Então, assim, é importante você perceber que esses processos energéticos são muito importantes, mas que existem coisas igualmente importantes nos pequenos detalhes do dia a dia que podem fazer toda a diferença, né? Num bom dia que você dá, numa boa tarde que você dá quando você está interagindo com alguma pessoa, num obrigado, num tem um bom dia, tem uma boa semana no final de qualquer interação, num abraço, né? Numa ajuda, ainda que mínima, que você pode estar fazendo pelo outro. Hoje, por Estar exemplo, presente, né, Silvano? Estar presente, verdadeiramente presente naquele é momento com as pessoas, né? É a questão da compaixão que minha mãe falou. Quando a gente acessa esse nível de compaixão, quando a gente acessa a empatia, como a Ana está falando, né, é algo que assim sempre foi muito forte aqui em casa, em todo mundo. Mas isso vem alcançando novos níveis de um tempo para cá, né? Principalmente quando a gente para de se libertar dessa culpa de ter que estar curando o outro, de alcançar aquilo que não é nosso e focando em fazer a nossa parte. A gente vai vendo que a gente pode ser uma diferença real no mundo. Hoje, por exemplo, uma coisa simples. Eu saí para fazer umas compras, porque eu estou inventando umas artes na cozinha, né? E fui comprar mais algumas coisas que pediram. Eu tive que parar para abastecer. Chegou no posto, eu vi um cachorro, já adulto, que estava pele e osso. Eu tinha comprado sachê. Depois que eu finei de parar para abastecer, a primeira coisa que eu fiz foi estacionar o carro, pegar um sachêzinho, tentar chamar o cachorro para ver se ele vinha. Ele estava com medo de mim e tal. Eu fui abrir, coloquei ali no cantinho, fui jogar um negócio fora, entrei no carro. Antes de eu entrar no carro, ele já estava comendo. Eu não fiz muita coisa para aquele cachorro, não estava ao meu alcance fazer mais do que aquilo. Aquilo pode ser uma coisa assim besta, mas para um cachorro que está passando fome, né? Para um ser vivo que está passando fome,
aquilo pode fazer uma grande diferença no dia dele, né? Às vezes, uma pessoa está mal-humorada, um atendente de uma farmácia, de um mercado, e o fato da gente chegar e ser cordial com ela, né, de desejar um bom dia, de desejar uma boa semana, de, né, dar um sorriso às vezes para essa pessoa, pode fazer uma grande diferença no dia dela, né? Nas nossas ações diárias, como por exemplo, uma pessoa, você está fazendo compra, aí você está vendo a pessoa fazendo a conta, você vê que a pessoa fez a conta errada para menos, né? E você chegar e falar, não, você está cobrando errado. São coisas simples, mas que têm Uma conotação, né? uma conotação real, sabe? Porque assim, isso não é algo do ego, de você se sentir melhor por estar agindo Não. isso, mas de você podendo estar sendo um exemplo de honestidade, um exemplo de amor para com o outro, de compaixão no dia a dia, né? Você pode estar sendo a fagulha que mostra para aquela pessoa que o bem, que o amor, que a honestidade existem no mundo, estimulando ela a buscar aquilo para a vida dela também, né? Então, assim, não menospreze nenhum pequeno ato que você possa fazer para transmitir amor para o mundo. Não menospreze, porque você não é o responsável pela cura do outro, mas você pode ser ferramenta. E não Veja pense, bem, e não pense, né, se você vai estar sendo ou não ferramenta. Faça. O que o outro vai fazer com aquilo vai caber a ele. Você faz a sua parte. O que está ao seu alcance. Como o outro vai usar aquilo, é para o outro, sabe? Quando você entende isso, você tira o seu ego da equação, de estar se sentindo melhor ou pior por estar sendo alguma contribuição na vida do outro. Você está fazendo aquilo que está ao seu alcance, né? E o que o outro vai fazer com aquilo está nas mãos dele. é verdade. E a gente não está com muito tempo aqui, apesar de estar tão gostoso o assunto e tem tanta coisa para desbravar, né? A gente está aqui na próxima semana. Né? E aí, mas uma coisa eu queria dizer é o seguinte: a gente fala da gente não ser responsável pela cura de ninguém, mas você bem disse, nós podemos ser ferramentas para que outras pessoas possam se encontrar. Por isso estamos aqui. Por isso estamos do lado de cá. E que ontem mesmo, quando eu conversei com vocês, eu já falei na live que eu fiz com Marlene, e com uma convidada nossa, que é uma querida que já está comigo há um ano, acompanhando ela, o desenvolvimento dela, e eu vejo assim quanta diferença a gente consegue fazer quando a gente quer, com amor, com a nossa dedicação, com o nosso trabalho, porque a dedicação, sim, a gente estuda muito, a gente está aberto, a gente está buscando, a gente está se abrindo para essas energias. Então, é um trabalho que nós fazemos. O nosso trabalho como terapeutas é muito importante, porque nós somos instrumentos, assim como você diz. É muito importante que a gente deixe isso aqui para vocês, porque não que nós sejamos donos da verdade, a gente sempre fala que não tem verdade absoluta. Cada um tem um parâmetro de entendimento, e cada um tem o seu tempo. O que é hoje verdade para mim, pode já, daqui a 2, 3 meses, eu pensar de maneira diferente, porque tudo é movimento. E cada vez mais que eu abro o meu campo, que eu me abro para poder entender que o processo começa dentro de mim, que a nova terra começa dentro de mim, então eu abro também perspectiva para eu poder aprender mais e mais e ser a contribuição para o outro. E os nossos trabalhos são esse. Que você, Beth, que você, Silvano, que você, Helena, e eu
e tantos outros que estão aqui, que a gente trabalha duro para poder trazer isso, é de verdade, não é simplesmente falar, chegar aqui e falar, porque vem com dom, ninguém vem com dom, não. A gente trabalha, a gente se esforça para poder abrir, entender e cada vez mais abrir esse amor, porque é amor, gente. É amor. O que a gente está falando aqui agora é de coração. O que nós estamos vivendo nesse... Você falou de vir com dom, né? O fato de vir com dom não quer dizer que as coisas são fáceis. Exato. Né? Muitas vezes as pessoas querem ver, ouvir, etc., e não se dão conta de tudo que está por trás daquilo. Né? De tudo que vai estar disponível, acessível e vai acessar, independente do você querer ou não, a partir do momento, né, que você vem com aquele dom, digamos assim. E muitas vezes a gente vem com um dom e não necessariamente tem consciência, e o dom está sendo ativado em maneiras de desafio. Sim. Então é isso, meus amores. Vamos nos abrir, né, para receber, para sermos esses faróis na vida do outro, para sermos esse novo humano, para sermos esses ancoradores dessa nova consciência, né? Para sermos essa luz, espargir essa luz que está aqui dentro de cada um de vocês, que está disponível para todos nós, e que a gente possa, então, se abrir, simplesmente sendo amor, né? Eu acho que é primordial, porque, igual eu falei, tudo começa dentro da gente. Tudo. O que está fora está dentro, o que está dentro está fora. Nós somos espelhos o tempo inteiro. Então, assim, o que é que a gente quer construir neste mundo? Então, a gente precisa ser o que a gente quer construir. A gente fala muito em quinta dimensão. Ah, mas eu vou para a quinta dimensão. Muita gente na dúvida se vai, muita gente com medo de não ir. Muita gente com medo de ser exilada em outro planeta. Gente, está tudo dentro da gente. Então, assim, o que a gente quer manifestar? Sejamos essa manifestação. Se eu quero manifestar o amor, eu preciso ser o amor. Se eu quero manifestar a paz, eu preciso ser a paz. E não é o ser fora, é o ser dentro. É uma nova frequência que a gente acessa e que a gente pode manifestá-la ampliando-a cada vez mais. Porque quando a gente começa a acessar os espaços, que eu costumo chamar de espaços conscienciais, a gente solta muita coisa. Mas a gente precisa estar atento com o nosso observador ligado, o nosso observador consciente, para saber onde é que eu estou vibrando, porque é aquilo que eu estou manifestando. Quer saber como é que está a sua vida? Olha o que é que você está manifestando. Você está manifestando ainda brigas, turbulência, desafios? Você tem um manancial imenso dentro de você, transformador, que você pode, aos poucos, ir soltando esses padrões ao qual você está acostumado, e por isso você volta a eles. Você vai soltando, e quando você pensar que não, você é o estado de paz em todas as atitudes diárias da sua vida. E onde quer que você vá, você leva esse espaço de paz. E quanto você está sendo contribuição para essa construção da nova terra. Só em você manifestar um aspecto da sua consciência em você. Porque quando a gente manifesta a paz, a gente não manifesta só na gente. A gente manifesta nas nossas relações mais próximas, inclusive nos ambientes em que estamos. Porque os ambientes, eles captam a frequência que está sendo gerada e eles transmitem essa frequência. Então, todos os campos estão conectados.
todos os campos que estão conectados diretamente ou indiretamente ao nosso campo vão reverberar naquela frequência que a gente está emitindo. Justamente, justamente. E é por isso que a gente gosta de estar em alguns lugares e não gosta de estar em outros. Não se sente bem, não se sente confortável. Porque a frequência dali não é compatível com a frequência que a gente está vibrando. Mas chegou o nosso horário, né? Na próxima semana a gente vai falar, deixa eu pescar aqui, sobre Além do Véu, acessando memórias ancestrais e estelares para a ascensão. Eu acho que esse tema vai ser um tema muito interessante. Então, quem quiser participar, esteja aqui na terça-feira às 19 horas conosco, para a gente dar mais uma caminhada por esse caminho lindo que é o despertar espiritual. E para quem ainda não conhece, nós estamos com um projeto de 22 semanas, que é o Conhecendo as Suas Capacidades Dimensionais. Um projeto lindo, comigo, a Marisa Dalina e Lena, né? A Yara também está lá participando. Silvana é o nosso suporte técnico, então também participa, e energético, né? Embora não esteja na linha de frente mostrando a cara, mas ele está por trás também, dando a energia dele para esse projeto lindo. Então, quem quiser saber mais, está lá nas nossas bios, vocês podem comprar, né, para participar, os eventos, os encontros individuais, ou o combo de alguns encontros que estão interrelacionados, ou até o projeto inteiro. Então, serão todos muito bem-vindos, vocês sabem como os nossos corações se sentem felizes em estar com vocês. Então, beijo no coração, gratidão. Lembrando que, só finalizando aqui, nós somos portais, vocês são os portais, os guardiões da nova era, e podemos também, não só nós, pessoas, mas os ambientes também, nossas casas, nossos lares, né? Também são grandes portais que a gente vai. Eu sei que está te colocando, estou tirando. Eu falei, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Gente, que delícia estar com vocês. Nossa, assim, eu sinto tão honrada de ter brigado tanto por vocês estarem aqui. Eu acho que assim, é o projeto mais lindo que eu já pude participar. Ter vocês dois aqui, comigo e com a sua mãe. É lindo, é lindo. Nós é que agradecemos. É muito gigante isso. O meu respeito. Gratidão, meu amor. Gratidão a todos. Boa noite, meninas. Boa noite. Eu vou